iniciando aqui uma live, dor em crianças e adolescentes, quais as causas e o que fazer. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Cláudio Lem, pediatra, reumatopediatra. Olá, Dr. Cláudio, boa noite. Deu certo aqui, Renata? Boa noite. Deu. Tá dando certo aí? Não tem dúvidas aqui. Tá certo, tô bem. Ok, aparecendo aqui, isso que é o que Tá importa. me ouvindo direitinho? Perfeito, e você tá me ouvindo Também, direitinho? tô ouvindo bem. Que Muito bom, ótimo. obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite Imagina. para a gente falar Ó, para a família. Pode falar. convite irrecusável, Renata. Tenho aqui estou reconhecendo uns parentes, pais, tio de pacientes meus, Então, umas fecha aqui crianças uma. com dor. Tá bom. Então, É a Marina. Então, nós vamos falar sobre dor em crianças e adolescentes, quais as causas, o que fazer, quem procurar. ótimo. Eu gostaria, doutor Cláudio, que você começasse falando como que é isso de criança ter dor. E depois eu vou para as perguntas que eu tenho aqui e as perguntas se o pessoal mandar aí. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Renata. Estou sendo com você, que é uma fisioterapeuta hiper dedicada, hiper competente e que também trabalha comigo, né? Está na nossa equipe lá da Unifesp, da Reumatologia Pediátrica e na nossa clínica de dor, né? Então a experiência realmente com dor é grande, né? E por que que é isso? Porque as crianças têm muita dor, né? Dor é comum em crianças, vários tipos de dor, as três dores mais comuns são as dores de cabeça, comuns em crianças, as dores de barriga. E a minha e a sua maior especialidade, apesar que sou um pediatra, eu vejo de tudo, são as dores nas pernas, nos braços, né? São as dores musculoesqueléticas. Sabe que, assim, mais ou menos 20% das queixas pediátricas num consultório ou num pronto-socorro são devido à dor, né? 20% é E é bastante. importante, bastante, é bem comum, né? Dor e febre, né? São as duas coisas mais comuns. E tem aquelas dores que vêm de um dia para o outro, aquela dor mais aguda, e aquela dor que é recorrente, que é crônica, que vai e vem. Então é um assunto bastante amplo mesmo, né? A gente Tá vai falar um bom. pouco mais aqui de dor crônica, lógico, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, isso tem. É, não é dessa dor que a gente vai comentar hoje, né? Não, nas dores crônicas. Então, quando tanto faz qualquer dor, né, seja uma dor de cabeça, uma dor na perna ou uma dor de barriga, o importante é você ter um diagnóstico, né? Eu acho que estão falando aqui para pais e para familiares, o importante de fato é você ter um diagnóstico, né, do que está levando essa criança a ter dor. Uma vez feito o diagnóstico, né, e porque muitas vezes a dor, na maioria das vezes a dor não representa nenhuma doença grave, né? As crianças têm dores que vão e que vêm, né? Vamos dar tipo a dor que as pessoas chamam de dor de crescimento, aquela criança que tem dor nas pernas, que é uma dor que vai e vem, é uma dor que não atrapalha a vida e as crianças continuam suas vidas totalmente normais. Só que algumas vezes, em algumas circunstâncias, a dor pode estar representando alguma doença mais séria, mais grave, né? Por isso que é importante para os pais, primeiro, saberem o que está causando a dor, né? Se a dor, a gente chama que é uma dor orgânica, se tem alguma doença por trás, seja doença reumatológica, ou doença oncológica, ou uma fratura, qualquer coisa traumática, ou se você tem alguma dor que é uma dor que não representa uma doença, mas não deixa de ser dor, né? Porque tem crianças que têm síndromes dolorosas, como, por exemplo, a gente chama de dor musculoesquelética idiopática, que uma delas é a fibromialgia, que as pessoas conhecem, que tem dor no corpo inteiro, que atrapalha muito a vida das crianças. E você não tem uma doença em si, mas são dores que incapacitam muito. O mesmo vale para a dor abdominal, que você tem dores funcionais, dores de barriga, que podem ter uma doença por trás, uma doença inflamatória intestinal, e crianças têm dor funcional, e o mesmo para a dor de cabeça, tipo enxaqueca, e vai. Então, o primeiro passo é saber se uma dor ela está
ligado a alguma doença. Daí a importância do diagnóstico. Né? Acho Tá. que Se a criança está sempre reclamando de dor, a mãe tem que levar onde? no pediatra, Tá. sempre. Sempre o primeiro encaminhamento, quem faz é o pediatra, é a primeira consulta. O pediatra é o profissional treinado para realmente diagnosticar, e sim dados da história clínica e dados do exame físico e dados também de algum exame solicitado. Aí ele vai fazer essa diferenciação inicial e aí ele vai tentar diagnosticar. E aí, daí, ele vai ter os encaminhamentos todos. Quer dizer, seu primeiro passo é no pediatra, é o profissional mais habilitado para isso, não tem nem dúvida. Né? Isso, se é uma criança, é adulto, vai no clínico, mas a criança é o pediatra. É isso Nisso do pediatra eu percebo muito que, assim, até como mãe, que as pessoas levam muito quando a criança é bem pequena, né? Depois vai deixando e não leva mais, espera sempre ter uma queixa mais grave, às vezes, para continuar aí. levando, né? Até porque muitas pessoas não valorizam a criança, acham que não quer nada, que é exagero, que está fingindo, que quer ter algum ganho secundário, quer dizer, alguma causa que não é nada. A dor da criança ela é muito pouco valorizada, né? Especialmente a dor musculoesquelética. Muita gente acha que não é nada, que está exagerando, que não tem nada, mas aí por trás disso pode ter um problema de uma doença. E mesmo a dor, que essa que as pessoas acham que não é nada, ela tem várias causas, várias coisas que podem ser feitas para que você minimize, porque o problema da dor é que ela pode levar a uma incapacidade física muito grande. E aí são vários fatores envolvidos. Tá. O senhor falou de duas coisas que eu não quero deixar passar. Uma é sobre valorizar a dor da criança. Eu recebi essa pergunta quando eu coloquei uma caixinha de pergunta, que ela perguntou assim: acham necessário dar importância para qualquer dor? Lógico, sempre, qualquer dor, qualquer queixa de qualquer pessoa tem que ser valorizada, porque vira e mexe você vê uma criança que ninguém valorizava, que não achava que é nada, uma dor no joelho ou uma dor em algum outro lugar, que representava uma doença. Então tem que sempre representar. Logicamente, preocupa muito mais aquela dor que é de uma intensidade mais forte e quando tem alguns sinais de alerta, quer dizer, uma dor que vinha fraca e passa a ser forte, uma dor que atrapalha a vida da criança, né? Ela, de alguma maneira, ela deixa as atividades dela, uma dor que faz com que a criança acorde à noite, uma dor que vem associada com algum outro sintoma, tipo febre, ou a criança está mancando, ou a criança está indisposta, né? Mas, no modo geral, a dor tem... Oi, deu uma parada. Separa... que me ligaram aqui, sabe? O Tá telefone bom. mesmo, eu já cortei. Pediatra duro. É sempre morro de medo na conversa de alguém ligar. De Mas acontecer, né? muito cuidado nesse ponto, né? Tá. Uma outra coisa que o senhor comentou que eu não queria deixar passar é porque a diferença de uma doença grave que tem sintomas leves e uma doença leve que tem sintomas não graves necessariamente, mas incapacitantes, né? Porque a gente sabe, eu, o senhor, a equipe, que a dor ela é altamente incapacitante, né, para as crianças. Muitas vezes tem criança que chega a ter abandono escolar, enfim, não consegue ter uma vida social com os amigos e tal. Mas é pouco valorizada porque não acha uma causa orgânica, uma mega de uma doença. Então, por esse motivo, isso não é nada. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, dessa baixa qualidade de vida que a dor pode trazer para a criança e por que, então, que a gente precisa ou valorizar, ou tratar, ou levar para um profissional. Você comentou bem, é um grande erro não valorizar a dor de uma criança ou de um adulto. A gente sempre tem que valorizar, até porque a dor é uma coisa muito individual. E muitas crianças com essa dor nas pernas, dor nos braços, né, que a gente chama de dor musculoesquelética, ela tem mais incapacidade física de uma criança com uma doença inflamatória, como um lúpus, como uma artrite idiopática juvenil e outras doenças reumatológicas. E tem vários estudos que mostram, um que até nós fizemos lá na Escola Paulista, que crianças com fibromialgia, que é uma dessas dores
que é uma dor difusa, que pega braços, pernas, as costas, ela atrapalha mais a qualidade de vida, tanto do ponto de vista físico, quanto mental, quanto social e quanto escolar, do que uma doença reumática, como uma artrite idiopática juvenil, ou como o lúpus, ou outras doenças que a gente trata. Então, realmente, a qualidade de vida, a gente consegue hoje medir a qualidade de vida das crianças por questionários, né, específicos. Realmente, o nível diminui muito. São crianças que muitas vezes passam a faltar na escola, não ir na escola, ter mau aproveitamento escolar, problemas sociais, crianças com medo, crianças com ansiedade, e acho que nesse momento a coisa piorou aí por conta da pandemia. Então, são vários problemas que realmente esse tipo de dor, né, que a gente chama de ou dor musculoesquelética ou síndrome de amplificação dolorosa, podem acarretar. Então, tem que valorizar, porque você até que está estudando isso, né, essas dores podem ter levado a levar ao sedentarismo, e aí o próprio sedentarismo piora a dor pode piorar o sono, e o sono de má qualidade piora a dor, então vai entrando um círculo vicioso que faz com que a criança vá tendo problemas mesmo, especialmente no campo social, físico e emocional. O impacto, às vezes, é gigante, né? E você acha que essas dores elas podem atingir até 5 a 6% das crianças, essas dores crônicas musculoesqueléticas. Então, realmente, os pais têm que ficar preocupados. E sabe também que muitas dessas crianças, se você não aborda isso, não diagnostica e trata, elas podem, na vida adulta, seguir com essa incapacidade física e ter prejuízos a vida inteira. Quer dizer, não é uma coisinha simples de criancinha, como muita gente acha. Deixa passar que não vai ser nada. A coisa não é assim. Eu recebi essa pergunta. Teve uma mãe que fez essa pergunta ela perguntou exatamente isso. Uma criança que tenha dor crônica na infância, com o crescimento, ela pode desaparecer? Foi isso que ela perguntou. Pode. Tem vários tipos. Aquela dor clássica da dor de crescimento, que é uma dor leve, que a criança tem de 5 a 10 anos, que é uma dor no fim da tarde, faz um pouco de massagem e melhora, e a criança não tem nenhuma incapacidade física, nada. Aquela dor bem... Essa melhora em todo mundo. Todos ficam bons. Você nunca vira crônico. Mas, por outro lado, algumas dessas crianças têm um pouco mais do que essa dor de crescimento. É uma dor de intensidade maior, é uma dor que está ligada a problemas de sono, é uma dor que pode estar ligada a problemas emocionais, problemas que é bem a tua área, né? A parte de física mesmo, de alongamentos, de postura. Né? As crianças têm muito problema de postura, problema de encurtamento, de várias coisas aí, né? Até pelo tipo de vida. Eu acho que agora com o computador até isso piorou muito pela postura que eles ficam. Então, nesse caso, se você não cuida com tratamento especializado, aí sim, eu diria que uns 70% podem chegar na vida adulta com queixas, né? A gente sabe que muitas crianças, no nosso ambulatório, a gente tem estudos que já fizemos lá para trás, que mostraram que existe uma concordância entre pais e filhos com fibromialgia altíssima. Quer dizer, a gente imagina que tem fatores, lógico, pessoais genéticos, mas também tem fatores ambientais, né? E esse tema hoje, né, Renata, da epigenética, tem tudo a ver. A predisposição à doença e o hábito de vida. Isso. Aqui eu queria só dizer que eu fiz uma pergunta no Instagram, no meu Instagram, e eu fiz o seguinte, a pergunta, uma caixinha para responder um ou outro. O seu filho reclama de dor? Aí eu coloquei uma opção todos os dias e uma outra opção às vezes. E todos os dias, 25% colocou e às vezes 75%. E eu perguntei onde. Então, campeão foi nas pernas e na cabeça. Aí depois veio barriga, meio do peito, pé, os ombros, as costas e o tornozelo. Essa dor, onde eu queria chegar, né? Essa dor que a gente fala
dor benigna do crescimento, outros falam dor do crescimento, dor em membros e tal. Ela costuma aparecer onde? Ó, então, essa dor de crescimento, aquilo que eu falei, isso é dor nas pernas, Nas principalmente no pernas, ponto. tá? É Uhum. difusa, é espalhado na coxa, na perna, do pé, não é localizada, tá? Quando a dor é localizada num ponto só, não é espalhada em vários pontos, os pais têm que ficar muito atentos, porque é uma situação que pode ser bem mais preocupante. Só um joelho, só um tornozelo, aí é outra história. E essa Tá dor mais também, ligado ao quando mecânico, né? Alguma coisa que, alguma questão mecânico ou musculoesquelética inflamação. mesmo. Olha, eu vi uma criança ontem no meu consultório, ontem um menino, que está com uma queixa no joelho já há 2 meses, e tinha uma artrite, entendeu? Que veio vindo, aí apareceu forte, mas muito provável ele já tinha essa artrite, essa inflamação do joelho há 1 mês e meio, 2 atrás, não foi de agora, tá? Então, tem que examinar. Quando a dor é localizada, é uma preocupação. Outra coisa, essa dor difusa que você falou também, que pega a coluna, que pega braços e pega tudo, isso está ligado à fibromialgia, que é uma coisa que não vai passar, não é que nem a dor de crescimento. Então, a dor de crescimento, que é essa dor em membros, que é uma dor leve, é uma coisa, mas quando sai disso, quando tem algo a mais, né? Incapacidade física, criança indisposta, a gente tem visto, né, Renata? Crianças com depressão, né? Com depressão, com fadiga. Imagina, criança não pode ter fadiga. Onde se viu uma criança com Acordar cansada, né? fadiga? Não tem. Adulto sim, criança não. Criança, o clássico, acordou, abre o olho, tô na Tá vida. feliz. Se saiu disso, aquela criança que não quer sair da cama, aquela criança que fica parada, aquela criança, ai, não consigo dormir essa noite. Não tem criança, tem que dormir tal horário, seja 8 ou 9, 10, e apagar e dormir, acordar no outro dia como se nada houvesse. E as crianças têm essas nossas síndromes dolorosas, elas têm problemas de sono, elas acordam com sono não restaurador. Logicamente, isso vai afetar na escola, na vida social delas. Então, o impacto da dor, nem que você não tenha uma inflamação, o impacto da dor na vida da criança é tão grande, afeta tanto, que às vezes realmente os pais têm que ficar muito preocupados e procurar um diagnóstico, um tratamento. Não é porque não tem nenhuma doença, o exame de sangue está normal que não tem nada. Não é porque o raio-x está normal, a ressonância é que não tem nada. A gente vê nosso ambulatório, né? Você vê bem, Renata, você que faz lá, participa do ambulatório, você faz a reabilitação, faz o pilastra da criançada, o quanto eles têm má qualidade de vida, com problemas físicos, problemas sociais e problemas de qualidade de vida, né? Você vê até Eu bem vejo mais que do que eu, né? as crianças, que eu percebo assim, né, nessa questão uma questão social, né, da criança em relação à dor, às vezes ela tem uma dor suportável para frequentar os ambientes sociais, mas ela pensa que todo mundo sabe que ela tem dor. E isso inibe muitas vezes a criança de continuar no ambiente, né? Fora também a sensação de dor. Sobre a sensação, doutor Cláudio, eu queria saber assim, tem gente que sente mais dor e gente que sente menos dor pela mesma coisa? Lógico que tem. Isso é super sabido. Isso é muito interessante, né? Sabe que tem estudo feito lá, tem uma psicóloga que foi minha aluna de doutorado, a Juliana Molina, e nós fizemos um exame chamado ressonância magnética funcional. O que é isso? A criança faz, no caso adolescente, uma ressonância magnética que mapeia o funcionamento do cérebro. É um exame mais sofisticado que uma ressonância magnética que você faz assim. E o que acontece? Fizemos em adolescentes que tinham a dor musculoesquelética, a fibromialgia, e os que não tinham. E o jeito de processar a dor cerebral, os núcleos, o mapeamento é diferente. Então, a dor tem causas de processamento cerebral. Como as crianças sentem mais dor, algumas sentem menos dor, igual a sentir frio, igual a sentir sono. Algumas pessoas têm mais que as outras. Existe um componente familiar, da anatomia, da genética, que faz com que algumas famílias tenham mais dor, né? Que a gente, essa família tem dor, todo mundo. Não é bem assim. Essa família tem uma predisposição de dor.
e tem um limiar de dor mais baixo. Tem vários estudos que mostram, sei lá, que desencadearam dor por um pistão ou qualquer coisa numa criança, essa criança tem mais dor. Você tem uma ideia, as crianças que têm estudos geniais, né, americanos, mostrando que crianças que foram prematuras, ficaram no berçário, que tiveram mais procedimentos, cateterismo, punção venosa, intubação, quando eram pequeninhas, lá no berçário, elas têm limiar de dor mais baixo. Quer dizer, a experiência dolorosa que essa criança teve de pequenininha, ela muda todo o processamento cerebral e ela passa a ter menos limiar de dor. Então, existem fatores anatômicos, existem fatores cerebrais, existem fatores realmente até nas terminações nervosas. Realmente, eu cada vez penso mais que nós somos todos muito diferentes e as pessoas têm que entender isso. E até mesmo na hora da medicação, né? Claro que no nosso ambulatório isso é raro, né? Muito raro mesmo. Mas até na hora da medicação, por que às vezes um remédio serve para uma dor aguda, né? E por que ele não serve também para uma dor crônica? Quer dizer, ele tem caminhos neurais diferentes, né? A fármaco, né? A farmacogenética, a farmacoepidemiologia. Tem pessoas que tomam a vacina que funciona e outras tomam a mesma vacina que não funciona. Nós somos bem diferentes, né? E às vezes, você falando isso em termos de medicação, tem que tomar até cuidado, porque muitas vezes você vai dar uma medicação, a criança tem uma dor, ficar tomando anti-inflamatório analgésico por semanas e meses, em vez de ajudar, você está causando uma série de efeitos adversos. Por exemplo, um anti-inflamatório que você coloca, está tomando toda hora para dor, né? Às vezes o médico vai tomar se tiver dor. Aí tem dor do dia, toma. Toma todo dia. Pode dar uma complicação, como uma gastrite, por exemplo, uma úlcera. Muitos remédios analgésicos, eles têm toxicidade renal, hepática. Então, realmente, essa automedicação é um problema, né? Então, e você não está tratando a causa. Muitas vezes o problema está no sono, né? Tem estudo feito nosso pela Rita Amorim, que você conhece muito bem, uma querida psicóloga do nosso grupo. O estudo dela publicado mostrou que o sono é diferente, o padrão é diferente do sono. As crianças com dor têm movimentos de pernas inquietas, muito mais à noite, o sono mais agitado, e aí tem muita ciência por trás disso, né? Não fica muito tempo dormindo, né? Não consegue atingir sono profundo. São várias conclusões que ela teve. Se é o ovo ou a galinha, né? Se a pessoa tem dor, dorme mal, ou dorme mal, tem dor. E por isso tem dor, né? Então, quando se tem alguém com sono, além de pensar no remédio, tem que pensar muito em reabilitação, sono, hábitos de vida. Isso funciona bem melhor do que ficar dando muito remédio. Tá. Eu já vi umas perguntas ali, eu tenho mais umas anotadas aqui, mas eu quero aproveitar só esse gancho do que o senhor falou. E, claro, no nosso ambulatório o tratamento é multiprofissional, né? Um ambulatório multiprofissional de tratamento multiprofissional. E, assim, como fisioterapeuta, eu vejo que muitas vezes uma visão do paciente, da mãe, do pai, do cuidador e até do paciente adulto, quando ele próprio tem dor, é que ele atribui toda a responsabilidade do tratamento para a fisioterapia. Não só a responsabilidade, como a eficácia. Assim. É como se o único profissional que tivesse sido ligado ao tratamento de dor fosse o fisioterapeuta. E claro, lá no nosso ambulatório nós temos psicólogo, assistente social, nutricionista, o fisioterapeuta, né, o médico, o reumatologista, né, o reumatopediatra, o psiquiatra. Odonto, doutor Eliette, né, o dentista. Então, assim, todo mundo tratando um paciente que muitas vezes, a grande maioria das vezes, no primeiro momento, tem uma resistência muito grande de entender que tem a ver com os seus hábitos, com o seu estilo de vida, até com o que come, do jeito que dorme, com suas crenças, enfim. Eu queria até que o senhor comentasse um pouco a respeito disso, sobre essa questão
de como que funciona essa, como que é essa influência dos hábitos de vida e sentir mais dor ou se sentir menos dor com as crianças, né? Não responsabilizar isso tanto, como que as crianças veem isso, né? Se responsabilizar tanto o profissional ou é responsabilidade dela? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque quando eu comento sobre isso com as pessoas, eu vejo que é uma novidade muito grande para elas, né? Não é para a gente que está trabalhando, mas para as pessoas às vezes é. Eu acho que assim, coitada, a criança é que menos culpa tem aí, ela que ela É, ela sente não a sabe dor. disso, né? E eu acho que a primeira etapa do tratamento, a gente orienta muito lá os residentes, os médicos e toda a nossa equipe, é acreditar que a criança tem dor. Porque ela tem, não está inventando, tá? Quem tem dor mesmo, seja criança, seja adulto, seja o que for. A dor existe, tá? É que ela, às vezes você não consegue ter exames que mostram, mas a dor que tem. E aí, uma vez que você acreditar que a dor existe, já é o primeiro passo para o tratamento. Aí os pais, também tem estudos que mostram que os pais têm dificuldade de mensurar a dor dos filhos. Você Uhum. pode saber se o filho está com febre, pode saber se ele está dormindo, pode saber quanto urinou, mas a dor é uma coisa muito pessoal, então você tem que acreditar que a criança tem dor. A pior coisa é achar que está tendo uma mentira. Esse é o erro primário. Tá? Então, mensagem aqui para os pais. Primeira coisa, acreditem que o filho de vocês tem dor, tá? Porque é péssimo e eles sabem disso. Segunda coisa, você quando tem dor, você vai procurar a melhor evidência para o tratamento da dor. E no caso da dor musculoesquelética idiopática, que é essa dor nas pernas, braços, costas, nós seguimos a ciência. E eu tive a oportunidade de ficar em Boston, numa clínica dessa, a Melissa, que trabalha comigo, médica também, a Juliana, que agora está morando nos Estados Unidos, e de ver que o tratamento da dor ele não é feito por uma pessoa só. Dá trabalho, tá? E é um tratamento multiprofissional. Aliás, a medicina está indo toda para isso, né? Você vê que obesidade, o que você quiser, hoje é É tudo multiprofissional. equipe, né? O médico sozinho não faz nada, né? É igual botar um médico pilotando um transatlântico e achar que ele vai conseguir, né? Só capitão. Não vai. Então, o que acontece? Aí, nessa equipe, primeira coisa, como é que é feito? O paciente, no caso a criança com dor, tem que ter avaliação médica, até para descartar outras doenças. Ele tem que ser avaliado por todos os profissionais, porque esse comprovadamente é o melhor jeito de combater a dor. É uma avaliação múltipla, multi. Então, no nosso ambulatório, e não inventamos a roda não, isso já existe em vários lugares, né? A criança é avaliada pela equipe da fisioterapia para ver a parte de função física, sedentarismo, problemas mecânicos, né? Porque nós somos, falar mecânico é estranho para o leigo, mas nós somos um montão de ossos, articulações, engrenagens, tendões, então tem coisa, né? E acho que criança, tudo zero bala, criança tem Não. problema também. Né? Criança é gente. Também existem estudos que mostram a importância da avaliação psicológica das crianças, tá? A parte de estresse, angústia, ansiedade, isso amplifica e está ligado à dor, não tem nem dúvida disso. Terceiro, é uma avaliação da família. Então, tem que ter um assistente social aqui vendo as condições familiares, como está a vida dessa criança, como está o problema da família como um todo. Isso é muito importante. Além disso, como a gente sabe que os hábitos de vida estão relacionados, o nutricionista, André, nós temos aqui nossa equipe, né? Excelentes nutricionistas, né? A Simone, a Simone Lucila. está aqui, acabei de ver. Simone é super especialista nessa parte de nutrição, né? Uma linha de pesquisa dela, mostrando que tem a ver, né? Realmente a parte nutricional, você vê obesidade, osteoporose e vários hábitos têm a ver também. A parte odontológica, de ATM, toda essa parte tem que ver. Então, ou seja, é um time todo. E o que a gente faz aqui é ver o paciente, chegar a uma conclusão em equipe e dar uma devolutiva para a família. Mas como você falou bem, Renata, a família tem que estar envolvida e dá trabalho. Como tudo, não tem jeito. Filho, gente, filho dá trabalho, tá? Ó, filho dá trabalho, mas
depois vale a pena, porque eles crescem e eles viram pessoas assim, melhores se a gente cuida bem deles. Eles não Então, são criança para sempre, graças a Deus. não, graças a Deus crescem. Quando passa de 25, melhora mais ainda. Eu vi a Madalena colocou aqui, emocional conta muito. Ela colocou aqui quando o senhor estava Lógico, falando sobre a dor. o estudo da Juliana Molina, que até está publicado, mostrou que o estresse da supernacional é muito mais alto em pessoas com dor. A dor gera estresse, o estresse gera dor. A gente vê o sono, uma coisa que você está trabalhando também é o sedentarismo. A gente avalia muito isso, né? E na pandemia pirou. Ou seja, voltando aqui no nosso modelo, todo esse tratamento ele tem que ser feito. Você tem uma ideia? Nos Estados Unidos tem algumas clínicas onde a criança vai um mês, vai todo dia no hospital, chega de manhã, faz sua terapia, faz atividade física, passa no psicólogo, o pai passa no psicólogo, aí vem o professor, faz a lição de casa junto, à tarde é a mesma coisa, o médico examina, ou seja, você tem que trabalhar, que não é uma coisa de ficar parado, não. E eu gosto muito daquele, igual da Nike, né? Just do it. Tem que fazer e pronto, não tem conversa, porque senão as crianças vão ficar mais sedentárias. E acho que agora essa coisa de também computador, videogame, que você entende muito bem disso, piorou tudo, porque a criança faz pouca atividade física, fica o dia inteiro sentada, com vários problemas de postura que também tem que ser vistos. Há 2 anos atrás a gente ganhou um CID novo, né? Que é a nucalgia, que era uma coisa, é uma dor nova, né? De tanto baixar a cabeça aqui, as crianças perderam a horizontalidade, né? Não enxerga mais, não tem mais linha do olhar, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem para reabilitar é que a criança não tem mais linha do olhar e ela não vê mais necessidade de ter, né? Para ela não diz mais nada porque nunca não está acostumada, né? Eu só vim aqui atrás das perguntas e tem uma aqui que é bem relacionada à pediatria, não necessariamente à dor, mas uma menina com 15 anos. Tem um corpo praticamente de adulto. Devemos levar ao pediatra? Olha, eu acho que sim, com certeza. Eu vou dizer que, porque o pediatra ele é muito generalista, tá? Na minha experiência, as meninas de 15, 16 anos, elas acabam muito indo para ginecologistas. Tem ótimos, até porque tem vergonha, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o pediatra, e se ela achar que, na verdade, não quer que seja aquele pediatra que cuidou pequenininho, né? Que a mulher vai na sala de espera e vê cheio de criancinha. Um monte de bebezinho, né? Fica constrangido. Então, você tem pediatras e biatras hoje, que são excelentes pediatras, que fazem isso. Por quê? O pediatra, ele tem uma visão muito boa da adolescência. E a adolescência vai até 20 e poucos anos hoje em dia. Logicamente, o pediatra vai pensar vai ter que ver se existe depressão, tristeza, álcool, drogas, vida sexual ativa, um montão de coisa que ele é treinado para isso. Então, eu acho que o pediatra, sim, e se quiser mudar de pediatra, eu iria para um ebiatra. E também, logicamente, vai ter que ir no ginecologista, que às vezes vai cuidar de, sei lá, de prevenção, pílula e gravidez, mas eu sou fortemente tendencioso para o pediatra e cuidando. Menino é mais fácil, o menino acaba continuando, né? O que eu faço muito para manter um vínculo com os pacientes é ter uma conversa separada com o adolescente, é muito importante, e me deixar à disposição, como todo pediatra faz, de ele tirar dúvidas com o pediatra, porque muitas vezes tem assuntos que ele não quer compartilhar com a família, né? A gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Então, respondendo aqui, sim, é o pediatra, o seu pediatra ou um pediatra e biatra. Isso só vai ter benefício, tá? Isso eu garanto isso, entendeu? Eu acho que tem que conversar isso com o pediatra. Ele que sabe a hora de mudar. Agora aquela coisa, todo mundo vai, todo mundo faz assim, a coisa não é bem assim, né? Consulte sempre, né, Renata, um profissional. Aqui tem uma outra pergunta que o senhor já respondeu, que é: oi, minha irmã tem 3 anos e já teve sinovite, mas já reclamou umas 3 vezes de dores nos joelhos. Meses depois, qual a sugestão? Bom, a minha sugestão é que procure um reumatopediatra. Um pediatra, isso, um reumatopediatra ou um pediatra mesmo,
ou um ortopedista, mas assim, eu acho que sempre tem que ter um pediatra por trás, né? Você fala reumatopediatra porque ele é pediatra e também estuda a parte musculoesquelética, isso é importante. E saber que toda é importante, sempre se houver alguma queixa de dor, ver o organismo como um todo. Logicamente, conheço excelentes ortopedistas, amigos meus, todo dia eu encaminho e falo com o ortopedista, mas o pediatra é muito bom porque ele tem uma visão global. Tá? Ele tem a dor no joelho, mas ele vai ver o joelho, vai ver o ombro, vai ver as costas, vai ver o olho, a mucosa, está corado, está em febre. Então, nunca dispensar o pediatra para ver esse sintoma e tem encaminhamento certo. Tem vezes que o pediatra fala, não, isso é um problema ortopédico, isso é um problema reumatológico, isso é um problema psicológico. Então, acho que o cerne da coisa é o pediatra, viu, Renata? Tá. Essa outra pergunta aqui sobre dores incapacitantes de cólicas menstruais em meninas de até 15 anos. Devemos levar ao pediatra ou ao ginecologista? Que falou, fala de novo para mim, isso aí. Dores incapacitantes de cólicas menstruais nas meninas de 15 anos. Devemos levar ao pediatra ou ao ginecologista? Olha, eu acho que quando é uma coisa muito específica assim, vai ser o ginecologista, né? Porque você tem que ter uma doença chamada endometriose, que é bem comum, né? Então ele vai ter que avaliar a endometriose, né? Não vai escapar. Lógico que eu sei pedir um ultrassom, eu sei pedir uma ressonância magnética, mas eu acho que como ela vai ter esse problema para a vida inteira, né? Eu acho que se você tiver uma queixa ginecológica, é o ginecologista mesmo, né? E eu recomendo muito algum ginecologista que tenha experiência com adolescente, entendeu? Porque Tá. lidar com adolescente e criança não é para qualquer um. Você tem que ter um jeito certo de abordar. Tem aqui um comentário só, na pandemia piorou muito o sedentarismo, é verdade. Bastante. Piorou demais Para mesmo. todos nós, né? Para todo mundo, adultos e crianças, né? Teve que ser feito um esforço extra, né? Assim, para não ter sedentarismo na casa, né? Eu queria, doutor Cláudio, que o senhor falasse sobre duas coisas. Não é pergunta que veio e também não tem aqui, mas só porque, como nós estamos falando de dor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre a dor complexo regional, a distrofia simpático reflexo, como que é isso, como que não é o pai que vai identificar, claro, né, mas qual que é a urgência de procurar um profissional, de procurar um tratamento? Olha, essa dor, né, que você fala que é a dor complexa regional, é uma dor que é localizada num braço ou numa perna. Mas numa perna como se fosse o desenho de uma bota. Ela pega o pé. Essa doença, ela não é comum, mas ela existe. É uma criança que teve uma fratura, uma cirurgia, alguma coisa, e no pós-trauma, ela começa a ter dor. E é uma dor neuropática. Por que falar neuropática? É uma dor por alterações das fibras nervosas, receptores nervosos, né? É uma dor porque é complexa, porque ela é bem complexa. Ela não envolve só também a parte dos nervos locais, mas também toda a inervação, que vai para o córtex, medula e vem. Então, é uma dor que você, muitas vezes, não vai achar nada local. Não tem mais a fratura, não tem mais o corte da cirurgia, não tem a torção, mas a criança continua com uma dor localizada de forte intensidade e a característica é que você encosta no local, dói, né? Às vezes você pode ter uma cicatriz cirúrgica, ficar com uma dor incrível porque mexeu lá, né? E essa é uma dor que tem que ser vista muito rápido, nos primeiros 2, 3 meses, porque ela pode virar crônica e altamente incapacitante, ela é terrível. E o tratamento é uma intervenção, né? O diagnóstico, nenhum exame mostra nada, mas a dor é forte, a criança não consegue nem mexer o braço, fica parada, ou não consegue andar, e é uma dor que requer medicamentos para controle da dor neuropática e, como é tua área, uma reabilitação intensa para valer. Nesses lugares, essas clínicas que tem nos Estados Unidos, e que a gente faz na nossa também, é colocar esse paciente para mexer, porque esse problema, além da dor, um membro, se você não mexe, você sabe melhor que eu isso ainda, ele vai atrofiando, vai hipotrofiando
e você tem perda muscular às vezes, e retrações musculares e tendões para a vida inteira. Então, tem que procurar especialista, e no nosso caso é o reumatopediatra, que vai estar junto com o fisioterapeuta para tratar disso. Muitas vezes também o psicólogo, né? É um tratamento realmente de multiprofissional. Então, atenção, pais, se alguma criança tiver uma dor localizada muito forte, não demore, busque ajuda, fale com o seu pediatra e procure um reumatologista pediatra que trabalhe em equipe que nem a gente, né, Renata? Tem uma mãe falando aqui, um profissional, eu conheço essa mãe, eu atendi o filho dela, um profissional humanizado que sabe explicar para a criança a importância da colaboração dela com o tratamento é fundamental, porque muitas vezes a criança não tem maturidade de entender a privação. Como ela colocou aqui, né? No caso aí era a privação de pular, de jogar bola, né? Que era o caso dessa criança aí que ela está falando, né? Tipo, pegar uma criança ativa e explicar para ele que aquele momento é um tempo. Não, e Renata, é o contrário. O tratamento desse tipo de dor, seja fibromialgia, seja dor complexa renal, que muita gente fala, fica em casa, repouso, ou enfaixa, ou engessa. O contrário, é o contrário. É botar para movimentar, botar para correr, botar para andar, fazer hidroginástica. Sabe que muitas dessas dores melhoram muito apenas com atividade aeróbica regular, você sabe disso, pelo menos 4 vezes por semana, com sono 30 minutos por adequado. dia, sono adequado, alimentação natural. É isso, melhora bastante. Mas se você não entender, não acreditar, não funciona. Aí vai a importância do pai, de uma mãe ou de uma avó, quem for, que ele pegue essa criança e vai junto, tá? Porque a criança muitas vezes não tem ânimo, não quer ficar em casa, e você tem que inverter esse processo de sedentarismo. Eu tive um tempo, né, de muita dor, fiquei com 2 anos tratando de uma lesão cervical e a minha fisioterapeuta está aqui e ela falou aqui, importantíssimo que vocês estão falando, que sorte a mim escutar essa live hoje. Eu que agradeço, viu, Rosana? Tem uma outra pessoa falando aqui, Dai Souza, aslo alto quer dizer que a criança tem alguma doença reumática? Uma pergunta. Nenhuma, nada. O aslo alto não quer dizer nada. Aliás, não é para ficar dosando. Os exames reumáticos, aslo, FAM, fator reumatoide, só devem ser dosados com alguma indicação clínica. E o aslo, que é anti-streptolizina O, ele indica uma infecção recente por um estreptococo na garganta. E que ele pode desencadear uma doença chamada febre reumática, que você tem artrite e pode ter cardite, pode pegar o coração. Mas qualquer criança pode ter infecção de garganta e o aslo aumentar. E se não tem artrite, só estão dores difusas, no laboratório normal, não é para tratar o aslo, porque essa criança fica tomando injeção de penicilina, outro antibiótico, e coitado da criança para até baixar o aslo. Então, o aslo sozinho, ele não quer dizer nada, não representa doença nenhuma, né? Não existe aslite, tá? Aslite não existe. Então, É verdade. a idade da criança, tadinha, ter dor, essa dor de crescimento e aslo aumentado, ela ainda tem que tomar injeção. Aí que ela vai ter dor de verdade, né? Aí que vai doer muito, né? Eu queria aproveitar e falar um pouquinho, doutor Cláudio, sobre a cinesiofobia, né? Que é o medo do movimento que esses pacientes têm, né? Na grande maioria das vezes. Porque esse é bem o papel do físio. De tirar, não é tirar o medo, porque ninguém tem o poder de tirar o medo de ninguém, mas mostrar para a criança que ela pode fazer o movimento, né? E mostrar principalmente para a mãe. Muitas vezes a mãe, o cuidador, alguém que trabalha na casa há muito tempo, né? Que protegeram muito a criança da dor, daquele momento e tal. E às vezes é bem... não é que seja difícil, mas é bem complexo, né? Muitas vezes atuar junto com a criança e com a família no retorno ao movimento, né? Entender que esse movimento dói, mas é ele que vai me tirar da dor, né? É ele que vai fazer com que eu conquiste um corpo. Eu gosto muito dessa frase, eu tenho aquela
é meu nick aí no Instagram, corpo sem dor se conquista. Tem gente que nasce sem dor e vai morrer sem dor, e tem gente que nasce com dor e pode conquistar um corpo sem dor, né? E uma das coisas, claro, né, que é perder, se conquistar, né, um prazer pelo movimento, perder o medo de se movimentar, né? Exatamente, Tem, né? E tem também, uma... entrando aqui, só botando que você faz isso, mas é importante os pais saibam que você procure um profissional aqui, acho que nem você, que é da área, tem empatia, ouve o paciente. Muito cuidado, porque a gente tem visto muita coisa estranha aí, né? Às vezes crianças pequenas fazendo atividades muito fortes, sem nenhuma indicação. Então, acho que tem que ter um profissional que é o fisioterapeuta, que vai saber indicar, que nem é o teu caso, qual exercício, qual que é o limite também, porque você não pode passar um limite, você causa lesão, né, Renata? O que você acha disso? Porque o que eu vejo, doutor Cláudio, assim, muito, né? Ainda mais agora que as redes sociais trazem muitas informações muito boas, claro, mas tem muita gente que sai propagando qualquer informação, e quanto mais fácil a informação propagada mais ela é propagada, né? E mais adeptos ela ganha. E o que eu vejo, assim, o que eu sempre alerto as pessoas é que criança não é um mini adulto. Ela está toda a informação, né? Tem muita coisa que ela vai conquistar e aquilo depende. A idade que ela está de aprendizado motor, aquela idade não volta. A idade que tem para ela ganhar determinadas forças, aquela idade não vai voltar. Claro que a gente estuda cada vez mais para que consiga recuperar essas coisas, mas não volta isso. Então, se você sobrecarrega muito uma articulação, um músculo, com exercícios que são para adultos, né? A gente sabe que o tempo de colágeno da criança é um tempo diferente do colágeno de criança, de adulto, o tempo de força, de resistência, tudo isso é diferente do adulto, né? A porcentagem de água das articulações, dos tendões, dos músculos, tudo é diferente, né? A forma como se hidrata, como se desidrata, o tempo que a célula leva, né? O tempo que ela fica viva, o tempo que ela não fica, tudo é diferente entre criança e adulto. E por mais simples que pareça o movimento, é bem simples mesmo. A fisioterapia não é um bicho de sete cabeças, é tudo bem simples, né? A execução do movimento, tudo. Precisa entender que o corpo é de criança e que o corpo está em formação. Acho que esse é o grande, assim, é a grande sacada e a grande dificuldade, assim, né? Porque na fisioterapia a gente tem muita importância para a criança na área neurológica, nessa área da ortopedia, da reumatologia, não se tem assim uma especialidade, assim, uma coisa bem específica, como por exemplo é o pediatra, né? Você vai estudando cada vez mais a criança, entra no serviço de pediatria, por exemplo, e aí vai entendendo mais como que é e adequando as coisas. Mas eu vejo muitas informações jogadas na internet de crianças fazendo coisas que não são para criança. Então, acho que esse é um cuidado importante. Daí sim você pode acabar ganhando dor por causa de uma lesão. Não necessariamente dessa dor que a gente está comentando aqui, né? E aí sim pode ser uma coisa que tenha muita dificuldade de se reverter. Aqui tem uma pergunta fisiopersonal, Bruna. Vocês são favoráveis de criança praticar musculação? Talvez por causa da minha colocação, né? Quer responder, doutor Cláudio? Quer que eu responda? Posso falar ponto de vista do pediatra, depois você fala do teu ponto de vista. Olha, isso é uma coisa bem comum. O que a gente tem que saber é que uma criança até 14 anos ela está em plena puberdade e aumenta muito a chance de traumatismo, né? De luxações e dor. Então, do que eu sei, né? Não é minha área, até tem gente muito boa que faz isso, mas é acima de 14 anos, tá? Musculação, 14, 15, 16. Crianças pequenas, não. Lógico, vai fazer algumas atividades, a Renata é especialista nisso, onde você vai estar mexendo bem os músculos, mas malhar mesmo, pegar peso, puxar ferro,
acima de 14, 15 anos, porque você vai ter muito trauma aí e não tem muito sentido fazer isso. É que o corpo, essa parte mecânica, o corpo não cresce de forma regular. Às vezes você tem um crescimento ósseo, para depois ter um crescimento muscular, para depois ter um crescimento do tendão, para depois ter um crescimento do ligamento. Às vezes é o contrário, e isso é pessoal. É do biotipo da criança e do adolescente. Uma máquina de musculação, ela foi bem construída, ela respeita os ângulos, tudo, mas ela respeita um padrão de força comum. Não vou dizer o normal, porque não existe isso de normal, mas um padrão de força comum. E aí, às vezes, você pode aplicar uma força muscular que o seu tendão não está pronto, ou que a cartilagem daquela articulação não está pronta. E não é que você necessariamente não possa fazer. Porque eu tenho aqui no meu consultório pezinho, caneleira, tem os equipamentos de pilates, borracha, tem muita coisa que é muito parecido com a musculação, mas tem uma coisa que na fisioterapia tem uma expressão que nós usamos bastante, a Fabiana tá aí, nas aulas dela ela aplica muito, que são as medidas de proteção articular. Todo mundo tem que ter medidas de proteção articular. A criança e o adolescente precisa ter uma medida de proteção articular peculiar para aquela criança, como está aquele tendão, como está aquele músculo, como está aquela articulação, para poder avaliar se aquele único exercício ela pode fazer ou não. Um bom profissional sabe, né? Lógico, avaliar bem isso. Aqui tem uma outra pergunta. O repouso é indicado em situação de dor aguda? Quem pode responder? Uma criança com uma dor aguda, um traumatismo, uma torção, uma contusão, com certeza você tem que ter um repouso, não vai doer mais ainda, né? E depende da causa, mas uma criança lá que torceu um pé, que bateu, qualquer coisa ortopédica, o repouso tem que ter, porque senão você vai forçar e vai piorar bastante a dor. Uhum. Mas na dor aguda, na dor crônica, exatamente o oposto. Na dor crônica a gente precisa tirar o medo de se movimentar e manda ver, né? Na dor aguda você pode ter até alguma movimentação para evitar uma atrofia, um encurtamento. Trombose. Isso, mas trombose, mas aí atividade mesmo física para valer é na dor crônica, que é uma chave do tratamento. Uhum. Doutor Cláudio, a gente está quase terminando. Eu queria que o senhor desse alguma consideração final. Foi muito bom. Falamos bastante, eu também falei bastante, queria mais ouvir, mas foi ótimo. Em consideração, acho que é legal esse tipo de atividade, essas lives, porque ele está falando com uma pessoa que entende, né? E você é especialista, né? A Renata trabalha com pilates, né? Em crianças, né? Realmente é uma estimuladora, craque completa, né? Entende muito também de esporte, com a mãe do Theo, que é um baita jogador de futebol. O filho da Renata, o Theo, é um craque da bola. Aliás, quando eu quero botar uma foto de uma criança saudável nas minhas aulas, eu ponho as fotos do Theo, né? É verdade. E dedicar, né? Acho que a dedicação da família é importante, né? De cuidar da atividade física, esse tipo de tudo, né? E dizer que é importante essa informação. Acho que a mensagem que eu falo é que você tiver uma dor, procure um profissional, procure médico, procure um fisioterapeuta, mas assim, procura pessoas que têm experiência com aquilo, que põe a mão na massa, entendeu? Muito cuidado com orientação de pessoas que fazem tudo, tá? Então, cada macaco no seu galho, cuidado para não entrar em fria, que hoje a gente tem muita coisa aí para o público ver de informação sem fundamentação científica. E tudo que a gente faz, Renata, é baseado em ciência. Eu bato muito nessa tecla. A ciência acima de tudo. Aqui tem muitos elogios, doutor Cláudio, foi maravilhoso, excelente, parabéns pelo conteúdo, vocês são ótimos, foi muito bom, adorei. Obrigado. Live maravilhosa, isso é demais, show, muitos elogios mesmo, muito obrigada. Eu queria até dizer que agora, nesses próximos 60 dias, eu vou falar muito sobre o movimento.
com as crianças, muito mesmo, porque a gente veio de 6 meses de muito tempo parado, né? De todo mundo. Uns conseguiram não ficar parados, né? Eu acho que tem muito do estímulo da casa, dos hábitos de movimento. Teve muita gente que conseguiu ficar ativo, mas eu vou falar bastante sobre movimento. Chamei vários profissionais. Aqui a Rosana perguntando qual será a próxima live com o Dr. Cláudio, já quero anotar aqui na agenda. Eu sei que ele faz live às quartas-feiras de 15 em 15 dias, então na próxima quarta eu acho que ele deve ter live, viu, Rosana? Exato. Certeza, né? Vai ter. Vamos falar sobre febre em pediatria. O que os pais têm que saber? Acho que vai ser falar muito de ciência, muito de coisas, né? E em um segundo aqui, só aproveitar, quem quiser conhecer também, que a Renata trabalha, é voluntária, a ONG nossa, Acredite, amigo da criança com reumatismo, eu vi que estão acompanhando a gente. Quem quiser seguir no ONG _ Acredite, no Instagram, no Face, tá? Onde tem material, tem coisa da Renata, tem coisa nossa, quem quiser seguir também. E assim, eu queria só dar um lançamento teu, não tinha um lançamento? Ah, sim, vou falar no finalzinho. Só deixa eu terminar de falar da ONG, que assim, as crianças da ONG, elas recebem... Aqui, ó, entrem na nossa página, que é a ONG falando. As crianças da ONG, elas recebem... Escreve a página, pessoal. Isso, já colocaram. Já aqui. Tá aí, isso. Acredite, ONG, _ acredite. Isso. E assim, as crianças da ONG, elas recebem o melhor tratamento. Na época do presencial, então todos os profissionais que estão aqui atendem as crianças, agora na época do online, todos nós atendemos essas crianças da mesma forma que as crianças lá daqui do meu consultório, do consultório de cada um, aí recebe o tratamento. As crianças da ONG recebem absolutamente o mesmo tratamento, elas têm um tratamento incrível, muito pessoal. E aí, como eu estou falando dessa sequência de lives, o nosso tempo aqui está acabando, é uma sequência falando sobre o movimento. Dia 3 de novembro, às 20 horas, vai ser pelo Zoom. Eu vou dar uma aula dizendo por que as dores posturais nas crianças podem começar a crescer, quer dizer, podem crescer ainda mais do que a gente está falando. Já está na contagem regressiva aqui. Tem na minha bio a inscrição para essa aula, é gratuita, mas precisa se inscrever, porque a aula é pelo Zoom, daí recebe o link pelo e-mail. E muito obrigada, Dr. Cláudio, mais uma vez, por ter aceitado esse convite, por estar aqui e ter dado essa aula incrível de dor para a gente aqui, para todo mundo. É uma honra. Obrigada mesmo, eu vou deixar essa live salva, tá? Não, eu que agradeço, Renata, você me convidar, você que... faz a pós-graduação com a gente lá na Unifesp, você que trabalha muito forte nisso, né? E muito obrigado. E também tem que ser as melhores caronas também, né? Que eu vou Pois precisa voltar aos presenciais. Vou voltar, porque essa terça-feira a minha carona é a melhor de todas, né? Com cafezinho, pão de queijo, bom papo. Tudo que é bom, né, Dr. Cláudio? Olha, eu estou sentindo falta disso. Então, até mais, gente. Dr. Cláudio, de 15 em 15 dias nas quartas, e as minhas aguarde aí que eu vou anunciando, tá bom? Até mais e obrigada, gente. Vou encerrar, ó. 3, 2, 1, tchau.